Olá, pesados. Caiu essa porcaria aqui. E eu fui todo empolgado até o final. Vamos regravar. Nós estávamos no ponto que deu um gradiente negativo. Nós sabemos que o transporte se dá da esquerda para a direita. No vídeo mesmo vocês conseguem observar isso. Se o transporte se dá da esquerda para a direita e o sinal é negativo, então, para que nós sejamos coerentes, nós precisamos adicionar na lei de Fick o sinal de negativo, que é o que nós vimos antes. Finalmente, então, tem aqui uma questão que pergunta para nós estimarmos o valor de D da difusividade usando a equação que o desvio padrão é igual a raiz de 2dt, aliás, os valores fornecidos na parte superior esquerda do gráfico, quer dizer, aqui nós temos valores de desvio padrão. Compare o valor obtido com o valor teórico obtido através da equação D igual a meio ΔX ao quadrado sobre ΔT. Vamos usar a primeira expressão aqui de baixo para nós calcularmos. Fazemos o nosso cálculo da difusividade. Nesse problema, o ΔX é igual a 1 e o ΔT é igual a 1 também. Então, nós temos 1 ao quadrado dividido por 1, que é 1 vezes meio. Então, a difusividade é igual a meio. Agora, para calcularmos aqui a difusividade usando a expressão de cima, basta nós olharmos nos valores da desvio padrão. Por exemplo, aqui, se nós paramos aqui no tempo igual a 8 segundos, nós temos o desvio padrão de 2,83. Então, podemos substituir aqui 2,83 do lado esquerdo. No tempo, nós colocamos 8 e isolamos a difusividade. Daí nós vamos obter um valor da difusividade perto de meio também. São duas formas diferentes, então, de nós calcularmos, estimarmos aí a difusividade. Vamos para um outro exemplo. Quer dizer, o primeiro exemplo foi um exemplo mais conceitual. Nós temos um pequeno lago, ele conta-se estratificado, quer dizer, ele tem estratos, camadas. Ele possui uma termoclina, uma profundidade de 3 metros. Determina o fluxo difusivo de oxigênio através da termoclina, sabendo que o coeficiente de difusão molecular do oxigênio é de 2,35 vezes 10 a menos 9. Então, muitas vezes nos lagos, nós temos variações de temperatura importantes entre a superfície e o fundo do lago. Essa linha vermelha, por exemplo, expressa a variação da temperatura no lago. Na superfície do lago, nós temos aí temperaturas altas e próximos de 30 graus, enquanto no fundo do lago nós temos temperaturas aí mais baixas, parece que em torno de 5 graus. E elas são mais ou menos constantes, tanto na superfície quanto no fundo do lago. E entre essas duas temperaturas mais ou menos constantes, nós temos uma variação de temperatura. Essa região de variação nós conhecemos aí como termoclina, que acontece, assim, digamos, o lugar mais ou menos médio dessa termoclina em x igual a 3 metros, quer dizer, uma profundidade de 3 metros. Uma vez que, então, a temperatura é bem diferente em cima e embaixo, então a água que está em cima e embaixo tem massa específica diferente e estas não se misturam. Isso, então, faz com que o transporte de qualquer coisa seja somente devido à difusão, que é esse movimento aleatório de partículas. E uma vez que não existe um movimento maior, só um movimento através da difusão, então a concentração de grandezas importantes, como o do oxigênio dissolvido na água, vai cair drasticamente através da termoclina. Como é o caso aqui, essa linha azul é a concentração do oxigênio dissolvido na água. Ele vai de 8 miligramas por litro para 0, aí uma distância de 3,5 da superfície. Ou seja, o oxigênio, que é uma coisa muito importante para a manutenção de toda a vida aquática, ele inexiste em profundidades maiores que 3,5. E isso, então, obviamente, vai trazer consequências para a vida aquática. E nós queremos saber, então, o fluxo difusivo de oxigênio através dessa camada de 3,5.
nós só temos uma expressão, que é o lei de Fick. O fluxo é igual a menos d vezes dc dx. Para nós calcularmos em x igual a 3, que seria onde nós temos então aí a fronteira da termoclina, nós poderíamos encontrar a equação dessa reta aqui, da linha azul aqui, passando através da termoclina. Essa é uma possibilidade. Então, encontramos como c varia com x, e derivamos então c em relação a x. Segunda possibilidade, já que parece que uma reta ali, é nós simplesmente calcularmos um ΔC sobre ΔX. Daí nós precisaríamos então ter dois pontos no gráfico para calcular isso. Então, o primeiro ponto nós pegamos aqui em x igual a 2. X igual a 2, a concentração é 8. E x igual a 3,5, onde a concentração é 0. Então, nós temos os dois pontos, 8 menos 0, 2 menos 3,5. Vezes 10 a menos 3 para transformar para o sistema internacional. Difusividade foi dada pelo problema do oxigênio dissolvido na água, 2,35 vezes 10 a menos 9. Isso dá o fluxo de massa difusivo, quer dizer, o fluxo de oxigênio dissolvido na água, através da termoclina de 1,2 vezes 10 a menos 11 quilos por metro quadrado por segundo. Quer dizer, 10 a menos 11 é um troço muito lento, esse fluxo aí. Próximo problema. Aqui nós temos ar. Vamos olhar primeiro para a figura aqui. Temos ar e água. De novo, nós temos oxigênio dissolvido na água, que, conforme eu disse antes, ele é fundamental para toda a vida aquática. De onde vem esse oxigênio dissolvido na água? Ele vem através da fotossíntese ou através do oxigênio dissolvido, aliás, o oxigênio presente no ar. Então, no ar, nós temos uma quantidade, digamos, infinita de oxigênio presente. Esse oxigênio, então, quando chega na superfície da água, é imediatamente incorporado à água. Por isso, na superfície do lago, nós vamos ter uma concentração máxima de oxigênio, concentração de saturação, vai estar saturado. E essa concentração é de 8 miligramas por litro. Mas a uma distância aí bem pequena, de só 10 a menos 5 metros, quer dizer, coisa de nada. Uma camada muito fina, que você nem enxerga. A concentração já se torna mais ou menos constante, igual a 3 miligramas por litro. Quer dizer, é essa diferença de concentração aqui, de 8 e 3, que vai fazer com que exista um transporte, né? Lembre-se que é uma diferença de concentração que meio que é a força motriz para acontecer o transporte de massa difusivo. Beleza, então a equação é nos dada nesse caso. O perfil de concentração de oxigênio na interface ar-água de um lago é igual a C igual a CS menos X sobre ΔC, CS menos C infinito. Onde CS e C infinito são respectivamente a concentração de saturação do oxigênio na água e a concentração de oxigênio no corpo do lago. Calcule o fluxo de oxigênio através da interface ar-água, dados que ΔC é igual a 10 a menos 5 metros e a difusividade é de 2,35 vezes 10 a menos 9 metro quadrado por segundo. Então, nós só temos a lei de Fick. M ponto é igual a menos D dc dx. Nesse caso, nós temos como C varia com X. É a equação dessa reta aqui, na realidade. Né? A equação de uma reta. Então, é CS menos X sobre ΔC, CS menos C infinito. Derivando, então, essa expressão aqui em relação a X, nós ficamos com M ponto igual a D sobre ΔC, CS menos C infinito. Agora, nós substituímos os valores. Difusividade é 2,35 vezes 10 a menos 9. O delta é 10 a menos 5 metros. Concentração na superfície é de 8. No fundo assim, entre aspas, né? Que é só 10 a menos 5 metros de distância. 3 miligramas por litro. Tudo isso multiplicar por 10 a menos 3, porque nós queremos transformar para o sistema internacional. Então, o fluxo é de 1,2 vezes 10 a menos 7 kg por metro quadrado por segundo. De novo, é bem baixo esse fluxo, né? Note que se nós olharmos para esse termo aqui, ó, difusividade dividido por ΔC, na difusividade nós temos unidade de metro quadrado por segundo. E no ΔC nós temos de metro. Então, metro quadrado por segundo dividido por metro dá metro por segundo. Então, nós temos aqui uma espécie de velocidade de transporte. A velocidade de transporte, então, seria essa razão aqui, 2,35 vezes 10 a menos 9, dividido por 10 a menos 5. Isso dá o quê? 2,35 vezes 10 a menos 4 metros por segundo.
velocidade muito baixa, né? 10 a menos 3 é milímetro, né? Então, 10 a menos 4 seria 0,1. Da ordem de 0,1 milímetro por segundo. Essa é a velocidade de transporte. A velocidade, de fato, baixíssima. Agora nós vamos considerar a difusão de uma fonte pontual. Digamos que eu tenha aqui um lago sem velocidade nenhuma. Digamos que com a hipótese inicial nós podemos considerar que a velocidade do lago é zero. E nós temos um acidente lá, um navio está transportando óleo e tem um acidente. E vaza esse óleo. Instantaneamente, digamos que todo óleo nós podemos considerar com a hipótese inicial que todo óleo é derramado em T igual a zero. E esse ponto aí é x igual a zero. Então essa é a nossa primeira hipótese. Nuvem de massa MT igual a zero, x igual a zero. E que daí esse troço é isso, e olha aí, vai se espalhar somente devido à difusão molecular. Quer dizer, se espalha do quê? Do maior para o menor. E devido ao movimento aleatório das partículas. Então nós vamos considerar que num tempo igual a 1, nós vamos ter um espalhamento maior dessa nuvem. Vamos chamar isso aqui de nuvem. Essa nuvem aí de óleo. Nós podemos encontrar a equação da concentração para isso. Da concentração, que é uma função de x, daqui a distância de onde aconteceu o acidente, e do tempo. Então, isso vai ser igual a massa vazada lá de óleo, dividido pela área da seção transversal, raiz de 4 vezes π, vezes a difusividade, vezes o tempo, o número de Euler elevado a menos x ao quadrado, que é a distância, dividido por 4 vezes dt. Essa expressão aqui nada mais é do que, talvez dizermos em outras palavras, a função lá que vocês tinham da distribuição normal. Vocês achavam que estatística vocês não iam usar em lugar nenhum, né? Pois é, aqui nós temos uma equação da distribuição normal. Lembra lá a curva de sino? Então, a curva de sino, distribuição normal. Na curva de sino, digamos, o valor sempre é máximo em x igual a zero. É isso que nós temos aqui também. Se você olhar para essa expressão aqui, a concentração sempre vai ser máxima em x igual a zero. Quer dizer, ela vai ser máxima, esse troço aqui, a exponencial aqui, está no denominador, né? Porque tem um sinal de negativo aqui. Então, a expressão toda vai ser máxima quando esse valor aí que está no denominador for mínimo. E o valor vai ser mínimo quando x for igual a zero. Então, a concentração máxima vai ser em x igual a zero e vai ser igual a massa dividido por área, raiz de 4π dt. A massa presente entre mais ou menos uma vez o desvio padrão é de 68%. 68% da massa está entre mais ou menos uma vez o desvio padrão. E entre duas vezes o desvio padrão é mais ou menos 95%. E entre 3 vezes, mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, é de 99 e uns quebrados. Quer dizer, o grosso da massa está concentrado entre mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. Isso é uma coisa importante. A concentração nos pontos mais ou menos 2 vezes o desvio padrão é igual a 0,14 vezes a concentração máxima. E nós já vimos ali que a massa entre mais ou menos 2 vezes o desvio padrão é igual a 95,4% de toda a massa. Então, é nessa região que nós vamos dizer que acaba, digamos, a nuvem. Nós temos aí, então, uma definição para o tamanho da nuvem, para o comprimento do corante da nuvem, que é L igual a 4 vezes o desvio padrão. Então, tem 2 vezes o desvio padrão para a direita, 2 vezes o desvio padrão para a esquerda. Esse tamanho aqui, que contém 95% da massa, esse tamanho aí é o tamanho para cada tempo da nuvem. É onde nós vamos dizer, olha, aqui tem óleo, aqui, depois disso não tem mais óleo. É isso. Muito bem, então vamos ao problema. Você possui uma casa ao longo de um canal fluvial. Um dia, seu vizinho tem um pequeno vazamento de combustível. Devido ao tráfego de barcos, a difusividade no canal é bastante elevada, igual a 0,01 metro quadrado por segundo. A corrente do canal é insignificante, de modo que o combustível é transportado para sua casa apenas por difusão.
Admita a mistura rápida do combustível ao longo de toda a largura e profundidade do canal. Então tá aqui, ó, o acidente aconteceu nesse ponto aqui, 1 quilo vazou, 1 quilo de combustível. E a sua casa tá aqui, 50 metros de distância. É um canal onde a água está paradona, não tem, a velocidade é muito próxima de zero, então podemos desprezar a velocidade. O canal tem uma largura de 5 metros e uma profundidade de 1 metro. Nós vamos considerar que esse 1 quilo aqui, digamos que a cor do combustível seja preta. Então nós vamos considerar que esse vazamento aí fez com que a seção só na casa do seu vizinho ficasse instantaneamente toda preta. Se você olhar no instante do vazamento, na seção só da casa do seu vizinho vai estar tudo preto. Então essa é uma hipótese simplificadora. Muito bem, tem 3 perguntas. Então, quanto tempo leva para o combustível derramado chegar na sua casa? Quer dizer, se você quiser ter alguma medida aí de proteção para talvez alguma coisa que você tenha na sua casa, e esse vazamento vai prejudicar, por exemplo, sei lá, você tem uma criação de peixes, e esse vazamento pode atrapalhar de alguma forma, então você quer saber quanto tempo você tem para aprontar alguma coisa. Daí, para o tempo encontrado em A, qual é a concentração na sua casa? Quer dizer, você quer saber se a concentração é relevante ou não. E a pergunta C vai mais ou menos nessa linha. Qual é a concentração máxima na sua casa? Será que essas concentrações aí elas vão afetar alguma coisa que eu tenho? Ou será que elas são tão pequenas que é como se elas nem existissem? Então, essas são as perguntas. Primeira pergunta, é o tempo. Para o tamanho da nuvem, nós vimos que é 4 vezes o desvio padrão. Mas nesse caso, a nuvem, parte da nuvem vai para o lado direito, para o vizinho do outro lado, e parte da nuvem vai para a sua casa, para o lado esquerdo. Então nós só estamos interessados na metade da nuvem. Então, 2 vezes o desvio padrão. Isso é igual a 50 metros, que é a distância entre a casa do seu vizinho e a sua casa. Ora, o desvio padrão nós vimos que é a raiz de 2 vezes a difusividade vezes o tempo. A difusividade foi dada, que é 0,01 metro quadrado por segundo. Então, nesse caso, nós temos um tempo de 31.250 segundos, que é igual a 8,7 horas. Quer dizer, vai demorar para chegar na sua casa. Você tem bastante tempo para fazer alguma coisa, porque o transporte só se dá por difusão, que é um transporte lento. Então, para esse tempo, qual é a concentração? Aí nós vamos pegar a expressão lá que nós tínhamos antes. Essa expressão em verde aqui. Tá, então, essa expressão que nós vamos pegar. Olha lá. Então, a massa é de... Perdão, isso aqui já... Sem um slide. A massa é de 1 quilo. Está aqui 1 quilo. A área da seção transversal é de 5 metros, aqui a largura, 1 metro a profundidade. A difusividade é de 0,01. O tempo nós acabamos de obter, quando chega a nuvem lá, é de 31.250 segundos. A distância da sua casa, do ponto lá de vazamento, é de 50 metros. A difusividade é 0,01 e o tempo é de 31.250. Então, quando você começar a ver que o óleo está chegando, a concentração de óleo, do combustível, né, vai ser de 4,3 vezes 10 a menos 4 kg por metro cúbico. Agora você quer saber a concentração máxima. Para você saber a concentração máxima, então você vai substituir de novo os valores na equação que nós tínhamos antes. Só que agora você não sabe para qual tempo acontece a concentração máxima. Aquele tempo que nós calculamos antes foi para quando a nuvem chega. Mas nós não sabemos para qual tempo vai acontecer a concentração máxima. Então nós temos a mesma expressão, massa igual a 1 kg, a seção transversal é de 5 vezes 1, difusividade 0,01, mas o tempo fica com uma incógnita aqui. Aqui também aparece o tempo. Então, se nós queremos obter um valor máximo ou mínimo, o que nós fazíamos no cálculo? Derivávamos a expressão, nesse caso a concentração, em relação ao
tempo igualávamos a zero. Daí, se nós fizermos isso, nós vamos obter um tempo aí de 33,33 horas. Com esse tempo, que é mais ou menos equivalente a 120 mil segundos, nós podemos substituir lá de novo e encontrar, então, a concentração. Essa é uma das formas de resolvermos. A outra seria o seguinte: joga valores para tempo aqui, faz uma tabela no Excel, joga valores para tempo. Tempo igual a zero, tempo igual a 100 segundos, 200, 1000, 2000, vai jogando valores para tempo e vai calculando a concentração através dessa expressão aqui. Se você fizer isso, aqui a professora Heidi Neff da MIT fez no braço. Tá? Então, tem o tempo aqui, concentração na vertical. Então, note que o valor do pico da concentração máxima vai ser para tempo que nós vimos antes, de 120 mil segundos, mais ou menos 33 horas. Muito bem, esse material, ele está baseado no material da Heidi Neff do MIT, boa parte dele nas aulas do professor Harry Schultz da Universidade de São Paulo. E você pode encontrar talvez mais exercícios nesse link que eu tenho aí. Espero de fato que vocês estejam muito bem, de saúde, e qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato. Grande abraço, tudo de bom para vocês.